No episódio de hoje você vai descobrir o que é Outreach e como você pode usar essa estratégia para aumentar a geração de demanda, para prospectar mais, principalmente no B2B, quando você vende produtos e serviços, soluções para outras empresas. O episódio tá incrível, fica até o final para você ter o playbook completo de como executar essa estratégia. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos gravar sobre estratégia Outreach em vendas B2B, meu amigo. É isso aí. E a gente trouxe um convidado de peso, um dos maiores especialistas no assunto da América Latina. Eu tava conversando com ele, Thiago Avelino. Ele é marido da Suelen, papai da Luísa e tem como lema de vida, segura essa: trabalhe duro, seja forte e não enche o saco. Aí, ó. Top, hein? É um bom. Ele é co-founder, né, cofundador e CRO, responsável por receita na TRA, uma empresa focada na geração de demanda B2B, e atualmente a TRA é a principal referência no tema no Brasil. Ele é sócio do Thiago Lisboa, né, então a gente vai chamar ele de Avelino, e tem o Lisboa, e eles são conhecidos como os charás da prospecção. Exatamente, gerando conteúdo no LinkedIn igual doido. É isso. Todo aí. dia eu entro no LinkedIn, um dos primeiros posts ou é dele ou é do sócio E dele. é sempre bonito, né? Sempre Não, uma os cara estética capricha. legal pra Os caramba. cara E tal. capricha, os cara- Seu hobby é musculação na hora do almoço e estudar a fisiologia do exercício para melhorar o seu treino. E durante o treino ele escuta audiolivros, um excelente jeito de treinar, diga-se de passagem, e estuda desenvolvimento pessoal. Avelino, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Pô, cara, que apresentação é essa? Fiquei aqui, cara, constrangido no bom sentido, envergonhado, intimidado. Mas, cara, obrigado aí pelo convite, mestre, Lê, cara, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com vocês aí, super vendedores, nesse papo aqui que é massa. Minha esposa já vai ficar feliz, né? Porque aqui o marido da Suelen, né, o papai da Luísa. E, cara, uma curiosidade, né? Vocês estavam falando ali da TRA. A TRA, cara, a gente passou por um rebranding. Hoje, a gente veio trabalhando um pouquinho nesse novo posicionamento. A TRA era The Revenue Architects, pela nossa jornada em arquitetura de receita, como executivos de receita, etc. Agora ela é Technology for Revenue Acquisition, porque Olha só. agora o nosso foco é desenvolver soluções, tecnologias, serviços para aquisição de receita, cara. Então, é isso, um prazer. o acrônimo, né? Você não teve que mudar o nome da empresa. Pô. Esse foi o trabalho que a gente fez. A gente tinha muita Animal. coisa, um posicionamento bem legal com o TRA, a gente só mudou o foco. Nota 10, Animal. nota 10. Pra gente começar, né, Lê? Uhum. Acho que a pergunta que o pessoal deve estar se perguntando é: que porra é Outreach, mano? O que é Outreach? Cara, ninguém sabe, é por isso que a gente tem, de fato, explorado ainda mais o tema, mas, assim, para quem tá ouvindo a gente não tá reinventando a roda, tá? Uhum. Eu acho que o que a gente tem feito é algo bem convencional até no nosso mercado brasileiro, que é ver o que tá dando certo lá fora, o que, de fato, tem de inovação, o que de fato tem funcionado especificamente para geração de demanda B2B, que esse é o nosso foco. Tanto eu como meu sócio, o Thiago Lisboa, um abraço aí, Lisboa, deve estar assistindo aí a gente agora. O nosso foco foi escolher uma única coisa para resolver no mercado. Boa. Depois de tantos anos olhando para arquitetura de receita, passando pelos mais diversos cargos em startups, em empresas de tecnologia, empresas de serviços, consultoria, olhando para marketing, vendas e CS, a gente falou, cara, existe uma dor no mercado. Por quê? Previsibilidade acabou, galera. Acabou. O lead ele já não se comporta da mesma forma. Hoje a concorrência é absurda. Eu até estava vendo um cara falando esses dias que ele pagava em 2013 6 centavos pelo lead no Facebook. 6 centavos pelo lead. Hoje um lead, cara, B2B você pode chegar a R$1.000, R$2.000 se você de fato não fizer um bom trabalho prévio de construção de autoridade. E o Outreach basicamente ele entra nessa jornada. Assim, a palavra ela já data de bastante tempo como uma estratégia de geração de demanda, mas ela chegou com força em 2023 e a gente basicamente se apropriou disso e focou muito nesse nicho, sendo as maiores referências hoje no Brasil, tanto que nós somos a única agência
especialista em implementação da máquina de Outreach, propriamente dito. Somos a única agência na América Latina que somos indicadas tanto por Lemlist como La Growth Machine e Teamfluence agora, que são as ferramentas top hoje a nível mundo. E olha que curioso, La Growth Machine e Lemlist são francesas, cara. Então assim, você vê que o ecossistema, o foco desse modelo de geração de demanda B2B, ele não tá nos Estados Unidos hoje. Ele tá na Europa, cara. Ele tá na Europa, olha que curioso. Mas o Outreach, ele é uma técnica, ele é uma estratégia. Como é que se traduz o Outreach dentro de uma aplicação e por que ele funciona no B2B e não no B2C? Boa, legal. Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente está falando de Outreach, trazendo o conceito literal, né, a tradução, ele está falando muito mais sobre como alcançar, ou seja, Outreach é divulgação e reach out seria alcançar o teu lead, alcançar o teu público em específico. E o Outreach, basicamente, ele é uma evolução daquilo que a gente vinha como apenas inbound ou apenas outbound. Então, empresas faziam só outbound, às vezes faziam inbound, às vezes construíam um funil Y. E aonde acontecia o inbound? Blog, site, conteúdos, e anúncios. Anúncios fora da rede social. O anúncio era dentro, mas basicamente se popularizou lá em 2015 com a RD Station. Cara, faça blog, SEO, Isso. rock content, etc. Já no modelo de Outreach, a gente está falando de uma máquina baseada em inbound-led outbound, com foco em geração e captura de sinais de intenção de compra. Aonde? Especificamente LinkedIn. E quando a gente está falando de multicanalidade, aí entra e-mail, pode entrar também uma parte de call, mas ela tem uma peculiaridade, que é trabalhar uma visão warm. Você não faz prospecções frias. Tá. Você alcança um lead de forma fria, gera valor para ele, no que a gente chama através de micro-ofertas. Estou desenhando o playbook aqui, tá, pessoal? Então você entrega uma micro-oferta para ele, que é uma resolução de um problema específico, num curtíssimo prazo, algo que ele pode resolver com 5 minutos, você constrói a autoridade e você consegue trazer ele para a mesa de uma forma diferente. Então, assim, a gente estava até comentando aqui nos bastidores sobre a nossa produção ostensiva de LinkedIn. Nosso conteúdo hoje alcança, em média, por dia, com um único post, cada um de nós, umas 10 mil pessoas. A gente tem um ótimo engajamento e lá eu tenho fundadores, cofundadores, empresários que engajam conosco. O que ele está nos dando? Um sinal de intenção de compra. Eu consumo teu conteúdo porque isso ressoa para mim. E aí eu trago ele para dentro das minhas campanhas de Outreach, trabalhando multicanalidade. Seja DMs pelo LinkedIn, seja e-mail. E aí, cara, de uma forma bem específica e peculiar, de uma forma como se fosse uma evolução do outbound e do inbound. Deixa eu ver se eu entendi, né? Que eu tenho o papel aqui dentro do Papo de Vendedor, né? Eu e o Dani, a gente precisa muitas vezes traduzir, porque a gente está levando, né? Inclusive o nome do episódio é Como Usar a Estratégia Outreach, porque é uma coisa que é nova, né? E Não vai ser familiar para todo mundo. Não vai ser familiar, eu diria que para, assim, conhecer a nossa audiência, para 95% da nossa audiência aqui no Papo de Vendedor. E eu queria sintetizar, traduzir, né? Então, por exemplo, o Outreach, ele opera dentro do LinkedIn, principalmente, ou não? Você pode trabalhar uma estratégia de Outreach fora do LinkedIn, mesmo, por exemplo, o Instagram sendo uma rede mais B2C, dá também ou não? Ele é mais focado no LinkedIn? Então, vamos lá. Para a gente traduzir isso de uma forma que todos possam entender. E isso é bacana, essa provocação. Porque é aquilo, né? Pô, cara, qual é a tua proposta de valor? Teu filho de 4 anos precisa entender aquilo que você faz. Uhum. Então, basicamente, a gente produz conteúdos no LinkedIn. Esse é o braço de inbound. Sinais de intenção de compra são emitidos através dos mais diversos tipos de engajamento. Tipo um comentário, por exemplo. Tipo um comentário, uma curtida, um DM. E a gente faz uma ação que a gente chama de scraping de leads, ou seja, eu faço a raspagem desses dados dessas pessoas, eu trago elas para uma lista e como elas têm um contexto muito grande por um engajamento prévio e a própria autoridade do influenciador, ela está pronta para ser abordada por outros canais, como por exemplo o e-mail e a continuidade pelo LinkedIn. Essa lista que você fala seria, por exemplo, dentro de uma ferramenta, dentro de um CRM Marketing, por exemplo. Exato, vou dar um exemplo bem... Uma newsletter. Uma newsletter funcionaria, o site funcionaria, que a gente está falando especificamente do LinkedIn como canal de produção de conteúdo, mas newsletter funcionaria também. Você vê o engajamento, por exemplo, de uma news,
aquele cara tá dizendo, cara, esse conteúdo ressoa para mim. Provavelmente eu tenho a dor. Então eu tô pronto para ser abordado. Não significa que ele está pronto para comprar. Tá. Ele tá topo para meio de funil, vai. Exato. Ele então, quer assim, consumir o conteúdo, né? É isso. Só que quando a gente está falando dessa estruturação de máquina, entra tecnologia, automação, IA e uma máquina que performa hoje pelas nossas experimentações, óbvio, depende do apetite do cliente, o quanto que a gente consegue investir hoje dentro da TRA. A gente faz uma média de 120 reuniões qualificadas sem SDR, mas a gente tem um investimento aproximado de $4 mil em ferramentas hoje. Mas assim, eu tenho uma substituição de um baita time, um batalhão de pessoas que eu teria gestão, ineficiência. E qual que é a nossa principal proposta? Escalar geração de demanda B2B sem investir em time ou ads. Tá. Então, é essa substituição. Mas, então, vamos lá. Eu faço uma série de publicações dentro do LinkedIn para ativar com assuntos relacionados ao meu perfil de cliente ideal. Perfeito. Né? Pego, por exemplo, uma dor específica, vamos colocar aqui, sei lá, como melhorar a negociação como melhorar a negociação no B2B, por exemplo. Eu crio um post relacionado e aí eu monitoro quem comenta. Exatamente. E aí quem comenta, por exemplo, eu adiciono a pessoa e mando uma mensagem. Então, é mais ou menos esse o caminho? É mais ou menos esse fluxo, porque qual que é a ideia? É que você estabeleça um relacionamento. A gente até tem um lema na TRA que é mais social, menos selling. Então hoje, excelente. cara, isso é muito difícil você vender para um cliente, principalmente para contratos 6 dígitos, que é o que a gente está acostumado a vender na TRA e para os nossos clientes também, que você consiga fazer uma venda desse tipo por impacto. Então, essa visão de alcançar, quando a gente pega aí, por exemplo, um framework de pirâmide chat homes, onde você tem lá a escala que dos 100% dos leads que você aborda, só 3% estão no momento de compra, no Outreach eu consigo trabalhar toda essa escala. Porque você vai aquecendo, aí vem o Você vai warming. aquecendo, exato. Então aqui a gente está trazendo esse aquecimento, networking, relacionamento. A gente começa também a ter essa visão do dark funnel, né, que o pessoal fala, né, que é o funil que você não tá vendo, aquela galera que tá te consumindo, que tá vindo. Essa semana mesmo a gente teve um caso, semana passada, um cliente que vinha consumindo os meus conteúdos especificamente ao longo de 3 meses, e ele ficava, cara, uma hora eu tenho que falar com o Avelino, uma hora eu tenho que falar com o Avelino. Aí eu fiz um post e ele ressoou muito com o cara, que o cara tomou ação, falou assim, cara, podemos conversar? E a gente conversou. Na reunião eu descobri que ele me consumia em silêncio. Ele não engajava, mas ele salvava meus posts, que é um indicador que o LinkedIn ainda não mostra, infelizmente. Tá. Então ele salvava meus conteúdos, estudava aquilo, me colocava como uma autoridade no negócio dele, na cabeça dele, mas nas de forma estratégias dele, invisível. mas de forma invisível, né? Então, ele passava por esse dark funnel ali, eu não conseguia enxergar ele até ele dar essa levantada de mão. Em nenhum momento eu consegui colocar ele para dentro da campanha, ou Mas seja... aí ele não veio warm, ele veio hot já. Ele já veio hot. Então, essa é a estratégia. Então, aqueles que dão sinais de intenção, eu converso. Aqueles que estão em silêncio, eu estou produzindo um inbound que lidera o outbound. Por isso que é o inbound led outbound. Inbound liderando o outbound. Eu não faço abordagens sem uma construção de autoridade prévia. Tá, mas no caso você fala outbound por quê? Porque o outreach seria uma técnica de outbound, mas quando você faz o aquecimento da galera que te acompanha no LinkedIn, isso é a base do inbound? É por isso que essa conexão? Ali, né? Exato, você aquece com conteúdo, uma construção de autoridade prévia e depois o outbound entra na abordagem. Mas daí você faz a prospecção ativa, vamos dizer. Tem um cara muito fera, né, que é o Adam Robinson, que ele fundou uma solução que chama B2B. Ele é um founder serial, assim. E ele fala muito da estratégia de inbound led outbound. Então, quem estiver assistindo a gente, segue lá o Adam Robinson. Espero que ele me veja lá dos Estados Unidos. Mas essa solução, por exemplo, que ele construiu do B2B, o que ele faz? Ele captura sinais de intenção de compra no site. É como se você conseguisse rastrear o cookie e conseguisse coletar dados de visita no site. Tá. E eu falo, cara, você está visitando meu site agora. Posso te ajudar? E eu não deixo perder esse sinal. Então, óbvio, tem outras ferramentas que fazem isso também. Então, por isso que eu estou falando, o Outreach ele não é uma reinvenção de roda. Tá. Talvez tenha um nome diferente para uma nova estratégia que aglutina algumas das quais a gente já conhecia. Uhum. Mas, por exemplo, hoje um cliente meu que me procura, ele não precisa nem ter blog. Eu opero tudo isso dentro do LinkedIn dele, inclusive produzindo conteúdo para ele também. Entendi. Agora,
Você me explicando, vem muita escola de inbound, né? Na minha cabeça. Porque eu venho dessa escola. Legal. Né? Eu comecei a empreender em 2012. Em 2014 eu entro pro programa de parceiros da RD. Eu tinha uma agência de marketing digital. E aí eu começo a desenvolver projetos de inbound. Depois vira performance, enfim. Até eu chegar onde o Super Vendedores praticamente nasceu, que é a parte de treinamento. Gerava muito lead, os clientes não conseguiam vender. Eu comecei a falar mais de vendas do que de marketing. E aí, né, foi uma transição quase que natural. Mas eu venho dessa escola, do tipo, na época a gente chamava de isca digital. Perfeito. Né? Então eu vou criar uma isca digital, daí eu vou promover essa isca, daí a pessoa converte numa landing page, ela entra no meu funil de marketing, lead qualificado, oportunidade. Quer dizer, trazia todo esse contexto grande para no final você trazer um lead aquecido ali, né? Já com mais consciência tanto do problema quanto da resolução e já construindo uma autoridade sobre você para resolver o problema que ele descobriu, né? O Outreach seria uma releitura dessa escola de 2012, 2014, na sua visão? Cara, perfeito. Por quê? Porque o que a gente chamava de isca digital, a gente chama de micro-oferta. Tá. Só que ela vem num contexto diferente. Lá em 2015, a RD nos ensinou o quê? Cara, faz o e-book bonitão, capa, aquela coisa. Hoje a micro-oferta, cara, você vê a garotada. Inclusive, eu fiz um post falando sobre isso ontem, né? Que a geração Z domina muito mais estratégia de geração de demanda hoje do que a geração Millennium ou a geração X, que já passou dos 30 anos. Por quê? Porque eles dominam IA, uma produção rápida, por exemplo, de uma micro-oferta. Cara, esse daqui é meu cliente, perfil de cliente ideal. Me liste 15 dores que ele tem. Agora me liste aqui 4 possibilidades aqui de uma micro-oferta que vão resolver essas dores aqui em 5 minutos para ele com um playbook bem estruturado. Cara, ele traz isso para dentro do LinkedIn, dentro de um post altamente persuasivo que a gente chama de lead magnets. Cara, ele oferece isso dentro do post. Magnets. Lead magnets. Que é o post que a pessoa vai se conectar com você, vai curtir, vai engajar, adicionar. vai pedir, cara, comente aqui playbook que eu vou te mandar no teu DM. Tá. Então, esse é o fator que proporciona um processo de viralização dentro do LinkedIn. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Quando a gente começou a TRA, cara, em maio do ano passado, nesse produto especificamente, a gente já trabalhava com consulting e a gente pivotou o modelo para olhar só para geração de demanda. A gente pegava projetos de mais de 300 mil para grandes empresas, a gente falou com algumas empresas de economia real, agro, aquela coisa, só que era muito complexo, assim, era um nicho que a gente não queria atuar. A gente queria olhar um compartimento da máquina de vendas, que era a máquina de aquisição. Tá. Eu fiz um conteúdo que era... Eu não uso Sales Navigator e recomendo que você não use. Explico por quê, sim. Interessante. Não Olha o uso corte Sales aí. Navigator. Não uso Sales Navigator, te explico por quê. E eu desenhei todo o playbook do porquê que eu não usava o Sales Navigator, que isso era uma metodologia antiga e o Sales Navigator custava mais caro do que ferramentas muito mais otimizadas para inteligência, enriquecimento, automação, captura de sinais de intenção de compra. E eu falei assim, se você quiser saber como eu gero 20, naquela época eram 20 reuniões mês que a gente estava gerando ainda no começo para a consultoria. Hoje a gente gera mais de 100. Eu falei assim, se você quer saber como eu gero, digite aqui, eu quero e eu vou te mandar um playbook. Cara, esse post nos gerou 90 mil em novos contratos em 15 dias e 15 mil de MRR de largada para o produto. De largada. Um único conteúdo. Desse conteúdo... Vamos lá. Você fez um conteúdo, aí a pessoa escrevia eu quero. Aí você entrava na DM e mandava manualmente para essa pessoa o playbook. Perfeito. Esse playbook estava dentro de uma landing page que o cara colocava os dados. Não, dentro do Notion. Dentro do Notion. Então ele clicava e já acessava. Ele não tinha nenhum tipo de... Ele não dava nenhuma informação para acessar. Não. Zero. Pô, Zero. Então você já matou a escola inbound, né? Porque os caras falam, não, tem que pegar o e-mail. Você já entregou direto pro cara. Exato. Você já tira uma barreira do tipo, tá vendo? Ele só é uma queria estratégia meu lead. de... Isso, exatamente. Ele só queria meu contato. Tá aqui, ó. Tá na sua aqui, cara. Exato. Pau, você entrega pra ele. E aí, como é que isso vira uma reunião? Porque eu imagino que, putz, cara, vem um monte de gente querendo... Mas você tem que dar uma peneirada pra você chegar ali e falar assim, cara, não dá. Sei lá, às vezes tem 100 comentários e eu quero, pô, se eu for falar com 100 pessoas dentro de uma call, uma discovery call, né, uma reunião de levantamento de necessidades, sei lá, de 1 hora,
fudeu, né? Eu não faço mais nada no mês. Eu tenho que atender essa galera. Como é que você faz pra peneirar desse exemplo, dessa estratégia? Cara, por isso que o inbound, liderando o outbound no LinkedIn, funciona tão bem. Eu já tenho cargo. Eu consigo entrar dentro da company page e ver quantos funcionários esse cara tem. Tá. A gente tem uma métrica que chama FTE, né? Full Time Equivalent, que é tipo, qual que é o custo de um funcionário full-time. E a gente chama métrica no Brasil, entre 5 e 10. Então, um cara que tem 10 colaboradores, eu falo, cara, esse cara já passou dos 100k de faturamento, provavelmente. Ele tá entre 50 e 100k. Dá para eu conversar com ele aqui para implantar essa máquina. Então, o cara é CEO, co-founder, empresário, proprietário, tá para mim para um produto de B2B se ele tiver dentro do perfil. Tá, então você qualifica esse lead que pediu o e-book em 2 pontos. Primeiro, o cargo. Segundo, quantidade de profissionais da company page. Perfeito, tá. Perfeito. Cargo de decisão, número de colaboradores que me dá o dado de faturamento aproximado, isso já valida para mim se esse cara tem um potencial de compra do meu produto ou serviço. Tá bom. Só que essa primeira estratégia, ela validou pra gente algumas coisas. A gente tinha um produto de educação, que se chama LinkedIn para vendas e evoluiu para nossa comunidade Outreachers. E a gente tinha esse produto que a gente chama carinhosamente de LPV. Então, se o cara era um vendedor e me pedia, eu mandava e falava, cara, o que você achou? Cara, achei fera. Pô, eu tenho um produto de educação que te ensina a resolver isso aqui. E mandava lá a LP do produto e o cara comprava o produto, se ele quisesse. O produto é a comunidade, que é aquilo que você me mostrou. Que era um produto digital antes, não era uma comunidade, mas enfim, evoluiu para a comunidade. Esse cara comprava ou não, mas eu estava construindo também um funil B2C. Se o cara era um fundador, eu explorava a DM com ele, como, cara, o que você achou? Aí vinha o social selling, com mais social, menos selling. Cara, o que você achou? Pô, cara, legal, pô, mas, cara, é complexo executar isso aqui. Pô, cara, vamos bater um papo, talvez consiga te ajudar. E virava reunião. Isso no inbox. Isso no inbox, no Porque DM você já do entregou LinkedIn. o link já entreguei o ouro. Ferramenta ali. Aí entra o outbound. Você peneirou, né? Você enxergou que aquela pessoa ali tem o cargo e a quantidade de profissionais que o teu perfil de cliente ideal normalmente tem. E aí você escolhe intencionalmente continuar a conversa com aquela pessoa. Exato. Né? E aí o resto, você simplesmente indicava uma página... É B2C, vai comprar meu produto digital, é meu perfil de cliente ideal para o produto de alto ticket, vou continuar a conversa, vou continuar o social selling. Tá. Mas só que desse conteúdo, outros tantos nem mandou eu quero. Foi no meu inbox e falou assim, cara, como funciona o serviço? Aí aí o cara hot, no momento de compra. Capturei os 3% e conversei com o restante da base e nutri. Isso nos trouxe, num único post, início desse produto, 90 mil de receita, 15 mil de MRR e mais ou menos 450 mil de pipeline. Tá. De largada. Num único conteúdo. Então, assim, a ideia... Isso era normal no teu negócio ou não? Foi uma coisa que foi, tipo assim, na hora que você olhou 450 mil de oportunidade, 90 mil reais de venda de projeto e 15 mil reais que os clientes vão te pagar recorrentemente como mensalidade, isso era normal no teu modelo de negócio naquele momento? Ou você falou assim, cara, pô, tô diante de algo que é um diferencial que eu posso explorar? Cara, assim, eu vendo no LinkedIn desde 2012. Inclusive, na minha carreira executiva, eu fui contratado algumas vezes pelo meu posicionamento e dominar essa construção de canal de vendas pelo LinkedIn. Tá. Então, isso para mim já era uma coisa que eu sabia que ia dar bom. Inclusive, um ano antes, eu e o Lisboa e mais um sócio, nós fizemos um lançamento de um produto de desenvolvimento para executivos que queriam fazer transição de carreira. Eles eram executivos e queriam virar executivos como serviço ou fractional executive. E esse produto, em 15 dias, num building public que a gente fez dentro do LinkedIn, a gente lançou esse produto, a gente fez 300 mil reais em 15 dias. Tá. Jogando a galera para um grupo de WhatsApp. Então, assim, tem várias jornadas que você pode falar dentro do LinkedIn. A gente está falando da estratégia de outreach, mas ele não funcionaria de forma tão efetiva sem o LinkedIn, respondendo a tua pergunta. Mas dá para fazer isso pelo blog? Lógico que dá, mas como é que você captura o sinal de intenção para abordagem? O cara precisa deixar o lead, ele precisa converter na landing page, ele precisa deixar o dado. E dentro do LinkedIn isso é mais fluido. Sim, entendeu? Sim, porque eu acho que tem o componente de você conseguir mandar uma mensagem para mim, né? De você ver a minha curtida, o meu like, e você consegue clicar e você consegue ver todo mundo que deu like, você consegue abordar aquela pessoa. Tá fazendo mais sentido para mim, eu acredito que o amigo ouvinte também esteja entendendo mais. Isso abriram dois pensamentos aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? O primeiro deles, eu entendi que esse exemplo que a gente tá
usando para ficar mais didático para a gente entender, ele não é em si a única estratégia de outreach. Ele é a estratégia que funcionou para você naquele momento. Eu posso ter outras estratégias. Você acabou de falar uma. Vou levar a pessoa para um grupo de WhatsApp. De repente vou conectar esse grupo de WhatsApp com uma masterclass. Quer dizer, cada um vai ter a sua estratégia. Não é uma receita de bolo que eu vou fazer, vai sair o bolo sabor chocolate, e o Daniel vai fazer, vai sair o mesmo bolo sabor chocolate. No meu pode ser esse chocolate, o dele pode ser, sei lá, banana. Mas assim, você tá mostrando como fazer o bolo. É isso. Assim, para ser ainda mais objetivo, Lê, quando eu falo do grupo do WhatsApp, a gente está falando especificamente de vender um produto B2C. Tá. Então aqui a gente, nesse caso, eu tô falando... formato de lançamento. Eu tô falando do potencial do LinkedIn como canal de aquisição de leads orgânico. Tá. Vamos falar assim. Quando a gente tá falando do outreach, não. A gente tá falando de vendas complexas. Tá. Então ele exige uma cadência, ele exige multicanalidade. Para você só fazer a aquisição de lead, você pode fazer um post, né? Você pode usar uma estratégia de lead magnets, por exemplo, que não é uma coisa reinventada. Se você digitar no Google Lead Magnet, você vai ver a Rock Content falando sobre isso em 2014. Sim, perfeito. E como funciona... Escola de inbound. Exato. Como que funciona a multicanalidade se você não capta telefone e e-mail desse cara dentro do LinkedIn? Aí é que está o lance dessa visão do Technology for Revenue Acquisition. Por quê? Porque eu trago tecnologia que, plugada ao LinkedIn e estruturando essa visão de multicanalidade, eu faço o quê? Ações de geração de sinal de intenção de compra, scraping de leads para dentro de uma plataforma, enriquecimento dessa base usando N8N, Make, usando múltiplas plataformas de Big Data. Aí eu tô abrindo o capô para vocês. Por isso que você falou dos 2K de dólar mês. Exato. E aí a gente tá falando do quê? Hoje, um ponto bem interessante aqui para a audiência é 99% das empresas B2B prospectam errado por e-mail. Por quê? Porque elas estão comprando uma ferramenta de prospecção outbound, um Apollo da vida ou alguma coisa do gênero, que são ótimas ferramentas, existem várias. Só que qual é a modalidade delas? Cara, entra aqui, pluga o teu Gmail e já começa a prospectar. O que ele está dizendo para você? Cara, entre aqui e acabe com a tua reputação do teu domínio. Por quê? Porque eu vou lá, plugo o meu Gmail e começo a fazer prospecção em massa usando o meu e-mail de trabalho, o meu domínio. Os famosos cold mails. Os cold mails em massa que viram o quê? Spam. E aí você vira o quê? Um baita de um spammer. Então, o que a gente faz dentro dessa máquina de outreach? Uma construção de infraestrutura, que envolve o quê? Eu compro, não uso o domínio do meu cliente, compro alguns domínios, estruturo algumas caixas, a gente chama de múltiplas caixas de e-mail, eu faço um negócio que chama aquecimento de e-mail, warm e-mail, eu tenho ferramentas para isso. Depois que eu aqueci essas caixas, elas têm uma ótima escoragem, é certeza, uma SLA de 99% que esse e-mail caia na caixa de entrada do meu cliente. Aí qual é o ajuste que eu tenho que fazer? Copy. Tá. Então, respondendo a tua pergunta, Dani, eu capturo esse lead dentro do LinkedIn, faço um scraping dele, trago para dentro de uma base, faço um enriquecimento, e aí eu posso colocar ele dentro das campanhas usando multicanalidade. E a multicanalidade de forma muito simples, cara. Eu mando mensagem dentro do DM, o cara não respondeu, eu mando ele, cara, você viu lá meu LinkedIn? Pô, tá aqui a oferta que eu te prometi lá, pô. Você quer descobrir como é que eu gerei 17 reuniões qualificadas esse mês? Pô, se liga nesse playbook aqui. Cara, não peço e-mail, eu já tenho e-mail, na verdade. Não peço nada pra ele. Clica no Notion e fala, cara, que Notion incrível, cara. Que playbook top que esse cara tá me dando de graça. Quero entender mais o que você faz. Me conta. Tá? Porque Aí muitas vezes ele percebe que ele tem o playbook, mas ele não sabe aplicar o playbook, ele precisa da ajuda de alguém que construiu e usa o playbook no dia a dia, né? Não tem como. A gente Playbook e livro de receita, filho. Tá, O prato em cima da mesa é que eu quero ver. Exato. Eu posso pegar o playbook do Gordon Ramsay, filho. Saiu o Beef Wellington aqui que vai ser o difícil. Isso aí. Não, olha só o corte, né? O corte é assim, cara, 99% do ouro a gente tá dando aqui. Agora, precisa pagar para organizar. Exatamente. Então, assim, eu tô abrindo o ouro aqui de tudo que a gente faz. Só que provavelmente agora a nossa audiência tá anotando, pô, deixa eu entender. Mas, cara, esse fluxo não tá fechando. Pô, mas onde que tá essa ferramenta? Mas, cara, como é que eu faço isso? Mas como é que eu faço essa integração?
Cara, então assim, quer ganhar tempo? Precisa pagar para fazer. Uhum. Ou aprende a fazer, né? Com a gente você vai levar mais tempo. Então, essa é a única diferença entre o B2B e o B2C para nós. Tá. Na escada de valor, o B2B cara, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Eu pago para você e você faz para mim. O B2C cara, eu não tenho dinheiro, mas tô com tempo. Como é que eu aprendo com você? Tá. E aí agora a gente está criando uma nova... Não só trazendo esse novo conceito nicho, mas também criando novas posições no mercado. Porque a gente contratou a primeira GTM Engineer do mercado brasileiro. Então, na TRA, como que funciona esse modelo? Esse modelo é baseado em squad. Eu não preciso de um monte de SDR, um monte de ads. Eu preciso de automação, IA e um GTM Engineer tocando toda essa infraestrutura. O que é o GTM Engineer? É o especialista da engenharia de go-to-market dessa máquina. Então é o cara que vai orquestrar toda essa máquina funcionando. Basicamente isso. Não é um social selling. Não é o social selling. O social seller, ele pode entrar dentro dessa operação porque ele é uma das ações. A gente já fornece isso para o nosso cliente, mas esse GTM, para vocês terem uma ideia, tem uma startup alemã que chama TLDV, talvez vocês tenham ouvido falar, que é aquela de transcrição de call, etc. Eles procuraram a gente porque nós éramos as únicas figuras falando sobre outreach no mundo em língua portuguesa. E aí o head de marketing deles, que é português, nos procurou e falou assim, cara, eu preciso de um GTM Engineer, porque eu já ouvi esse termo lá fora. Vocês conseguem criar essa pessoa para mim, treinar essa pessoa para mim? Então, olha só a expansão de algo novo acontecendo. Porque antes você tinha, o coordenador de pré-vendas, ele treina o SDR, ele coloca o SDR, ele coloca as stacks e a coisa flui através de prospecção. O GTM não, cara. Basicamente, ele é um operador de máquinas, trazendo inteligência, automação, IA, e esse cara domina tudo isso, ele precisa dominar isso. Então, a nossa GTM Engineer, que é uma mulher, ela domina N8N, Make, automação, IA, copy, e daqui a pouco entra também a máquina de tráfego, que eu posso explicar para vocês como que ela funciona dentro disso também. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Empreendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os dois links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos pro bloco 2. Agora, uma coisa que eu tô imaginando até em cima das nossas conversas anteriores é um termo que tá ganhando bastante espaço, que é o Founder Lead Growth. Boa. Eu tô entendendo então que essa estratégia de outreach, ela é utilizada pelo fundador da empresa para ele aumentar a audiência e pegar e captar uma parte dessa audiência para fazer uma abordagem estratégica. Seria isso? Assim, ser um outreach é uma estratégia, o Founder-Led Growth ele também é uma estratégia, mas eu vejo que o Founder-Led Growth ele está mais associado a uma condição. Exemplo, na TRA, nós somos Founder-Led Growth, Founder-Led Sales. Vocês também, vocês lideram as iniciativas de venda, vocês estão no front de vendas. Se eu marcar uma reunião com os supervendedores ou quiser uma consultoria de vocês, provavelmente eu vou fazer uma reunião com o mestre, né? Ou com você, né, Lê? Lá na TRA também é assim. Então, quando a gente está falando que é o fundador ele ainda está no front liderando vendas, é um negócio que está no estágio de Founder-Led Growth.
Ele ainda não está no estágio de scale. É quase como se fosse ali, né? Ele está no estágio de Product Market Fit, Problem Solution Fit, quase indo para um Go-to-Market. Aí, enfim, pessoal, só para traduzir, é a zona de mapeamento do problema no mercado, mapeamento de fit para a solução no mercado, aderência daquele produto ao mercado, e depois você leva ele ao mercado de forma mais estruturada. Aí, até trazendo um pouco de Aaron Ross aqui, né? Você cruza o Vale da Morte, né? O chasm ali. Então, esse cara que está no Founder-Led Growth, ele está nessa etapa, ele ainda não chegou no Go-to-Market. E a estratégia, ela casa muito bem. Por quê? Porque hoje, pessoal, vocês provavelmente consomem Primo Rico, João Adib, Flávio Augusto. Cara, o que os caras fazem hoje? Eles só produzem conteúdo. Eles só produzem conteúdo. Eles não estão no front de vendas, mas eles são o principal canal de aquisição da empresa ainda. Eles são uma fonte geradora de leads absurda. O Thales Gomes pro G4. Cara, tira o Thales Gomes lá mesmo depois do cancelamento dele. Cara, o cara voltou com uma... Alfredo também. Alfredo, né? Nardon. Nardon. Então, cara, eles são múltiplos canais de aquisição. Então, eles são fundadores liderando vendas, mas como canal de aquisição. E aonde que a gente pluga essa estratégia Outreach? Ela é muito aderente para negócios early stage, tá? Que ainda precisam tatear esse canal de aquisição, ter um nível de previsibilidade maior. Então, hoje o nosso ICP, ele tá para empresas que faturam mais de 100 mil por mês, até por potencial de pagamento e o ciclo da própria máquina de começar a entregar esse resultado. Então, eles faturam 1,2 milhões por ano e eu tenho um fundador que quer se posicionar como autoridade, quer se posicionar como canal de aquisição, usando o LinkedIn. Então, aí é que as duas estratégias se fundem. Porque se eu não tiver pelo menos um influenciador, e o ideal é que seja o CEO, por quê? Porque ele é a palavra do negócio, ele é o relações públicas, digamos assim. Então, e é a raiz da empresa, né? É a raiz se você da usa empresa. uma outra pessoa, a pessoa sai, tem uma série de riscos envolvidos, né? Exato, a gente tem alguns projetos hoje que não é o CEO. E a gente tem algumas problemáticas dentro disso. Exemplo, cara, liberdade de criação. Liberdade para tocar em alguns temas mais polêmicos. Então, isso precisa passar por um crivo de compliance. Cara, posso postar isso? Aí o CEO, cara, não fala isso não que vai pegar mal. Então, tipo, não tem essa liberdade de criação para ele ser, de fato, uma autoridade. Mas então, é um quase sócio ali, não é o CEO, mas é uma pessoa... Exato, é um cara que tem equity, um cara que tem participação. Então, assim, pode ser o CEO... Quando a gente está falando de LinkedIn, pode ser... A gente tem operações que a gente tem o CEO, o Head de Vendas, o CRO e o SDR plugado dentro de uma máquina. Ou seja, eu tenho 4 canais de aquisição olhando para o Outreach, produzindo conteúdo e gerando múltiplos e múltiplos sinais de intenção de compra. Por dia na TRA a gente gera em médias de 100 a 150 sinais de intenção e a gente traz isso para dentro da campanha. Ou seja, eu chego a falar com mais de 2.000 pessoas por mês para gerar 100, 150 reuniões. O nosso pico foi 150. Cara, a gente quase não fez outra coisa não ser vender. Mas foi o melhor mês da TRA em novembro. Top. Achei interessante. E você citou alguns exemplos de fundadores que acabam, né, sendo peça-chave dentro da estratégia de marketing e vendas no que concerne a gerar lead, a gerar demanda, mas são caras muito grandes, né? São caras que estão na mídia, são caras que têm uma máquina de mídia, de anúncio alta, forte, né? Pô, o cara investe muito pesado em anúncio e boa parte do que eles fazem é para produzir conteúdo que nem você falou. Como é que eu trago isso para como é que eu trago isso para o amigo ouvinte? Vamos supor, ele trabalha com vendas B2B, ele trabalha dentro de uma distribuição de, sei lá, pneu. Ou ele é um representante de vendas e ele atende o interior de São Paulo vendendo caneca de cerâmica. Ou, por exemplo, tudo B2B, tá? Ou, por exemplo, ele trabalha com máquina de corte a laser, né, no estado de São Paulo. Tudo B2B. Como é que eu trago isso para alguém que não vai ter $2.000 mês para operar para ter várias ferramentas? Eu imagino que você deva se dedicar bastante tempo estando com o LinkedIn aberto, talvez ele seja... É a minha ferramenta de trabalho. Então, talvez seja a principal ferramenta de trabalho, então quando você posta, você fica monitorando o post, tem uma curtida, você entra em contato com a pessoa, quer dizer, você opera de fato como um social seller, mais social, menos seller, mas você opera aquela ferramenta. Talvez isso não seja ainda a realidade, sei lá, de
do vendedor da economia real, né? Talvez o cara, ele faz um post, mas ele já tem que ligar, ele tem que agendar uma visita, ele tem que responder 3, 4 WhatsApp, quer dizer, ele tá correndo. Então a minha primeira pergunta é, como é que esse amigo, esse colega de profissão, ele pode esboçar uma estratégia de outreach e testar dentro do LinkedIn dele, que não vai atingir 10 mil contas, cara, vai atingir, sei lá, 200 pessoas e, sei lá, 3 curtidas. Como é que ele sai do 0 e vai pro meio? Não tô nem falando pro 1. Como é que ele dá um passinho para, sabe, pôr o pezinho na água? Sim. Como é que ele faz isso? Boa. Cara, ótima pergunta. E assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro, que outreach não vai ser para todo mundo. Certo. Obviamente. E qual que é a premissa que a gente tem quando a gente está falando dessa estruturação de máquina? A minha pergunta principal de qualificação, depois de faturamento e cargo de decisão é, o teu perfil de cliente ideal está no LinkedIn? Essa é uma premissa. Não adianta tentar falar no lugar que o cara não está. Exato. Então, se o cara falar não está, não é qualificado para que a gente implemente essa estratégia para ele. Se ele falar está, essa máquina, ela roda, digamos assim, 95% no automático. Porque qual que é a métrica principal dessa estratégia? Geração de conversas significativas. Ah, mas Avelino, não é para gerar reunião? Mas é mais social do que selling. Boa. Então eu não vendo reuniões. Eu estabeleço relacionamentos, construo networking, gero valor e trago para a mesa quase de forma natural. É uma coisa mais puxada do que empurrada. Tá. O empurrado é, cara, você tem 5 minutos para ouvir meu pitch? Não, cara, eu tô ocupado. O que é o puxado? Cara, quer entender aqui como é que eu fiz 17 reuniões qualificadas esse mês? Cara, tem um playbook aqui, posso te mandar. Pô, manda para mim, deixa eu dar uma olhada. Isso é o empurrado, o puxado não é o empurrado. Tá? Então, se o lead do cara tá dentro do LinkedIn, é uma premissa. Como que essa máquina ela pode rodar no automático? Basicamente usando toda essa jornada que a gente está falando. Porém, a produção de conteúdo, como que ela precisa funcionar? Cara, ela pode ser produzida de forma automatizada? Cara, sim. Mas hoje tudo que a gente faz na TRA é de forma autoral. A gente hoje tem um núcleo de conteúdo dentro da TRA, mas a gente começou sempre produzindo o nosso conteúdo nós mesmos, mas a gente tem hoje uma rede de conteúdo lá que toca isso para nós. Nós participamos de todas as pautas, validamos tom de voz, tudo, absolutamente tudo, principalmente com o nosso conteúdo dos nossos clientes. Somos extremamente críticos a isso. O conteúdo sendo escalado, eu gero sinal de intenção de compra e basicamente eu tenho máquinas que fazem isso para mim. Então, captura sinal de intenção de compra, engaja com conteúdo. Ah, beleza, você tá falando que você nem entra no LinkedIn. Não, cara, 99% hoje eu sou extremamente crítico, mas dá para colocar isso no automático. E dá para o cara sentar no final do dia e ver, cara, quais são os sinais, quem foi que me respondeu aqui o DM, deixa eu ver como eu estabeleço esse social e levo da DM para call. Essa é uma ação. Então hoje, você marca calls dentro do DM, 99,9% das minhas calls são agendadas no WhatsApp. Olha que curioso. Você tira do LinkedIn e vai Eu tiro do LinkedIn e levo para o WhatsApp. Tá. E qual é o momento que você, por exemplo, pluga isso no CRM? Porque eu imagino que uma pessoa que está operando essa estratégia, ela está com múltiplas conversas abertas ali, né? E se ela está num processo de inside sales, né? Então ela está vendendo internamente, ela tem ali o escritório, eu acho que fica mais fácil de você manter o LinkedIn aberto e você ir respondendo. Qual é o momento que você transporta isso para dentro de um CRM e você coloca a pessoa na jornada ou de sales engagement ou o próprio processo de vendas? Boa. Lê, você levantou a bola, eu vou cortar. A gente está resolvendo isso com tecnologia. A gente está, neste momento, validando o nosso MVP, que se chama Cherry, que a gente vai levar para o mercado em breve. Provavelmente quando esse podcast sair, já vai estar. Mas a gente está resolvendo isso com tecnologia. Hoje esse problema não é resolvido facilmente. Por quê? Hoje você trata as conversas dentro do LinkedIn e precisa levar para dentro de um CRM manualmente. Você criar um card, ou por integração também mais complexa. Mas você não leva histórico de conversa. Né? Exato. Você não consegue levar histórico de conversa, você não consegue fazer a gestão unificada dessa inbox. Esse é um job to be done que a gente vai fazer. Legal. A gente vai substituir a necessidade de você entrar no LinkedIn, cara. Olha que top. Mas assim, dentro da API do LinkedIn. Dentro da API do LinkedIn, obviamente. Porque eu já vi ferramentas, mas, cara, eu sempre fiquei com muito medo de ter a conta bloqueada e tudo mais. Isso é legal, cara. Isso é mas hoje, como que a gente faz? Esse cara, quando ele tá
de fato, quando ele vira um lead quente, porque ele é um lead qualificado. Então a gente vai aquecendo ele através de uma conversa. A partir do momento que esse cara fala, cara, tô interessado, quero conhecer mais, a gente tá pronto para trazer ele para uma etapa do funil. Tá. Óbvio que se ele é uma oportunidade, se a gente tá conversando com ele, ele já pode entrar numa etapa de qualificação. Tá? Mas é muito mais só um processo pra não ter que de subir todo outbound. mundo Exato, manualmente. Você espera ele chegar numa etapa ali de, cara, esse cara Exato. aqui foi Aí pra call, ele vai pra call. e entra Aí em é um call pra playbook. frente. Entendi. Exato. Então, a tua entrada no CRM é a call. É Exato. a call agendada. Ah, mas Avelino, você não tem métricas? Não, tenho, porque eu tenho as ferramentas de Outreach que mapeiam, inclusive, a minha inbox. Então, assim, eu sei taxa de resposta, sei taxa de engajamento, sei quantas vezes ele me respondeu. Então, eu acabo tendo que ter um cockpit diferente. Por ali você já sabe quem tá mais quente e quem não tá. Consigo. Inclusive, a gente tem integrações com o IA, que além de fazer icebreaker, ele lê mensagens e diz, cara, esse cara tá interessado, esse cara não tá interessado. Exemplo, ele consegue ler pô, cara, legal, obrigado pelo e-book, pelo playbook, mas não é o momento de eu conversar. A minha IA consegue ler isso e falar, cara, esse cara não tá interessado. Entendi. Basicamente, eu só mando, cara, beleza, obrigado, falamos mais pra frente, e segue o jogo. Ele consegue mapear dentro do meu inbox aonde que tá o dinheiro. Então, isso facilita muito pra mim, porque o volume acaba sendo realmente maior. Mas o nosso foco tá em vendas, né, cara? Então, assim, não tem como ser diferente. Interessante. E eu entendo que isso ele vai funcionar mais realmente pro B2B, e por isso que o LinkedIn, ele é, pelo que eu tô entendendo, a principal ferramenta dentro dessa estratégia de outreach, né? Cara, nós só atendemos B2B, tá? Se chegar uma empresa que é B2C, normalmente a gente não faz. Por quê? Porque é muito difícil você mapear perfil de compra, persona especificamente, e comportamento dentro do LinkedIn. Tá. Então esse cara tem que ir para outro canal. Instagram, por exemplo. Instagram, que você vai ter lá, por exemplo, um lookalike por perfil de interesse. Tá. No LinkedIn, é o melhor canal de geração de demanda B2B, orgânico, inclusive. E o nosso cliente ideal, ele vende tickets acima de R$3.000 recorrente. Então, qual que é o seu serviço? Cara, eu vendo um SaaS e esse SaaS custa R$3.000 por mês. Então, o cliente vai comprar, ele vai ficar comigo um ano, então eu trago aqui de largada uma recorrência de 36 mil no ARR, né? Na recorrência anual. Então, esse cara é o ideal. Por quê? Porque o custo de aquisição ele é relativamente alto. Tá. Você precisa investir em ferramenta, você tem que ter alguém na ponta atendendo esse social selling, pode ser a gente também, ou você mesmo precisa ter um cara ali na ponta, um vendedor, um executivo vendendo. O ciclo de vendas é um pouco mais longo, embora a gente tenha tido algumas experiências. A venda mais rápida que a gente teve foi na semana passada, o cara converteu na terça, fechou na quinta. Assinou na quinta um contrato de 105 mil com a gente. Então, assim, foi a conversão mais rápida que a gente teve até hoje, pelo LinkedIn. Tá? Que é esse caso do cara que ficou... Que ficou consumindo a gente. Senão ele já teria comprado antes, porque você teria feito o movimento. Exato. Eu teria, cara, vamos conversar, né? Mas ele esperou ele não pegar me deu fogo para poder aparecer. Uhum. Daí ele já estava no momento de compra. Interessante. Eu tenho uma última pergunta para você, Avelino, mas antes... Temos uma competição do bem e precisamos de você que está aí do outro lado para nos ajudar a vencer. E quem ganha o prêmio? Você, porque a vergonha alheia que você vai sentir de mim e do Daniel, né, é uma premiação, não é? É o seguinte, temos a meta de 2025, chegarmos a 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor. Papo de Vendedor. Do Papo de Vendedores já tá com... Quase 100 mil, é isso aí. Batendo a meta de 10 mil seguidores, Daniel Mestre volta a ter 18 anos, porque ele vai cortar essa barba que ele tá deixando crescer, e batendo 20 mil inscritos, eu vou raspar o meu cabelo, vou ficar careca, né, Dani? Exatamente. Vou ficar parecendo o Gru do Minions, talvez. O primo Chico. Primo Chico. Tio Chico. Caraca, tá errado na pauta. O tio Chico, vou ficar parecendo o tio Chico. Mas o que a gente não faz pela nossa audiência, não é, Daniel? Exatamente. É isso aí. Agora, se a gente chegar a 30 mil seguidores até o final de 2025, o que acontece, Daniel Mestre? Não lembro, Lê. Lembra sim. Nós vamos cortar a barba e o cabelo juntos no barbeiro. Vamos sair de lá quase que irreconhecíveis. Então ajude... Hã? Lisos. Boa. Então ajude a gente a aumentar a base de seguidores do canal do YouTube do Papo de Vendedor.
Tamo junto. Falou isso porque tem muita gente que escuta a gente no Spotify, né? Já estamos quase 100 mil seguidores lá e a gente precisa transbordar. Então entra lá, procura youtube.com, coloca lá na busca Papo de Vendedor, você vai achar, já segue a gente e tamo junto. Avelino, queria fazer uma última pergunta. Eu sei que a gente tá traduzindo bastante, a gente tá mexendo bastante naquilo que você faz no seu dia a dia e tudo mais. E eu queria que você trouxesse, cara, três formas do amigo ouvinte pegar tudo isso que a gente conversou aqui. Se quiser dar mais, não tem problema. 3 passos, 3 técnicas, 3 dicas para usar a estratégia de outreach, tipo, nos próximos 5 dias, por exemplo. O cara tá ouvindo agora tal, e ele falou, cara, gostei. Gerar uns 2, 3 leads no LinkedIn. Quero 2 reuniões, uma reunião que seja. O que ele tem que fazer que você fala assim, cara, se ele fizer esses 3 passos, esses 5 passos, ele vai conseguir experimentar uma estratégia que depois ele mergulha e, e aí ele aprofunda junto com você, inclusive. Boa. Cara, essa tá muito fácil. Antes de tudo, tem que me seguir lá no LinkedIn, porque tem muito playbook pronto lá. Boa. Já tá lá. Exato, tá lá, tá mastigadinho. Hoje, inclusive, postei um playbook de construção de micro-ofertas. Olha só aí, Daniel. Construção de micro-ofertas, cara, é um carrossel, cara, incrível. Um carrossel que eu fiz hoje. Inclusive, tô aqui, tava até ali, antes de entrar, ele tinha acabado de ser postado, tava olhando como é que tava o engajamento e, cara, você fica viciado, né, em mapear esses sinais de intenção de compra. Nesse momento, 49 pessoas curtiram e 14 comentários. Olha aí, já tá tirou vendo? na full time. E eu não consegui comentar lá ainda, né? Então, assim, já tem um dinheiro aí na mesa. Então, trazendo esse passo a passo, Thalê, primeiro, precisa produzir conteúdo, cara. Esse é um primeiro passo importante. Antes disso, obviamente, você precisa ter uma clareza do teu perfil de cliente ideal, quais são as dores dele, o que você poderia resolver. Conhecer minimamente aí. Conhecer minimamente, cara, aquele playbook básico. Então, essa visão de como o seu ICP se comporta, produzir conteúdo que vão ressoar com essas dores. Depois disso, estruturar uma jornada de expansão de networking. O que isso significa? Quem é o meu perfil de cliente ideal? Qual que é o cargo dele? E começar a conectar de forma ostensiva, obviamente dentro do que a gente chama de threshold, né, do LinkedIn, aquilo que é seguro, se eu não me engano, são 180 conexões liberadas por semana. Eu sou da época que você podia conectar o quanto você quisesse, não, né? Você só tinha um teto de 30 mil, mas você não tinha esse limite diário nem nada. Expansão de network com o teu perfil de cliente ideal e mapear os sinais de intenção e de engajamento dentro do teu conteúdo e começar um social selling. Então, assim, a gente sempre fala, inclusive dentro da nossa comunidade, a gente ensina o beabá de como se fazer manual. Muita gente fala, cara, eu quero a automação que vocês fazem. Cara, você não tá nesse momento, você não tá nem gerando, cara, calma. Aprende a engatinhar, começa a andar segurando nas coisas, depois você começa a correr. Exatamente. Né? Aquele baby steps. Então, é isso que a gente está falando, inclusive reforçando aqui para o pessoal, até desculpa pelo excesso de termos em inglês, às vezes não é convencional para todo mundo, mas assim, a gente está trazendo inovação. Traduziu a maioria, né? A gente está trazendo inovação, não tem muito como a gente fugir daquilo que se fala. E vem muito da escola americana, né? Exato, então, cara. O próprio termo outreach, se você fosse traduzir pro português tupiniquim, seria o quê, cara? Divulgação. Divulgação. Não é sexy. Não é sexy, Não é sexy, não vende. Divulgação é carro da pamonha. Pra mim é carro da pamonha. Ele faz outreach. Você fala assim, vamos divulgar. Tá, beleza, imprime uns panfletos. Pamonhas. Imprime uns panfletos. Agora, outreach é sexy. Exato. É da hora. Então, Exato. assim, eu te entendo, assim, ó. A gente tem uma audiência que reclama, porra, é tudo em inglês e tal. Cara, mas quando você quer tá estar falando... na vanguarda, né, Lê? Pô, não tem como, cara. Precisa sair da bolha. Outreach é muito melhor que divulgação. Exato, cara. Sem Vai lá, dúvidas. continua, te atrapalhei, cara. Não, mas é isso, cara. Então, esses são os passos. O que a gente fala sempre para um cliente que não evolui até na negociação com a gente é, cara, tudo bem, você pode até não seguir com a gente, mas se tem uma coisa que você deveria sair dessa call fazendo é produzindo conteúdo. Porque é empilhamento de audiência, construção de autoridade e um ativo, cara, que não cessa. Então, todos os dias chegam mais ou menos, cara, 60, 70 seguidores por dia no meu perfil. Por dia.
E não são seguidores que, pô, cara, eu tô falando a nível de Instagram que eu vou vender um low ticket de R$47. Não, cara, ou eu vou vender uma comunidade de 2K a mais, ou eu vou vender um contrato de mais 6 dígitos se for um lead qualificado. Então, de fato, cara, você não precisa de muitos leads. Você precisa de leads bons, qualificados, que estão prontos para comprar. E aí, quanto mais nichado o conteúdo, melhor o pessoal que vai começar a te seguir. Exato. E aí o pessoal fala, tá bom, cara, o que a gente mais escuta, pô, o que vocês vendem é sexy na TRA, o que vocês vendem é sexy, Avelino, Lisboa. Quero vender aço. Cara, a gente tem um cliente hoje que vende inspeção de placas fotovoltaicas para usinas solares. Porra, ultra segmentado. Ultra segmentado, cara. Ultra segmentado. E quem é o perfil de cliente ideal deles? Cara, gerentes de manutenção de usinas. Cara, você tem 5 mil dentro do LinkedIn. Você tem 5 mil só. Cara, para que eu preciso de mais do que isso para chegar num faturamento de 5 milhões ano? Não preciso, cara. Não preciso. Entendi. E essa é a meta que a gente tem com os nossos clientes, cara. De fato, segmentar, nichar, encontrar a pessoa certa e estabelecer relacionamento. O mercado de todo mundo é finito. Então não fica, eu tenho só 2 mil do meu nicho dentro do LinkedIn. Cara, é o suficiente. É com eles que você tem que fazer. Fora do LinkedIn, você tá falando com quantos desses 2 mil? Exato, cara. É aquilo que a gente fala, nicha. O cara, mas eu tenho 10 milhões de potenciais clientes. Tá, e se você nichar? Cara, eu tenho 10 mil. E de quantos você tem desses 10 mil? 2. Pô, cara, tem pelo bastante. Amor de Deus, você tem pode crescer muito. O pessoal enxerga uma barreira, né, cara? Tão antes de chegar. Loucura, cara, loucura. Depois que você falar com esses 2 mil, você procura outro canal, bicho. Porra. Exato. Pivota. Não, até trazendo aqui, pessoal, né, sem estender muito, mas é o playbook lá da Y Combinator, né, da maior aceleradora de startups do mundo. O Paul Graham, ele fala, cara, não faça coisas que escalem. O que ele está querendo dizer? Faça coisas que não escalem. Faça coisas que não escalem. O que significa? Onde que eu ponho automação? Cara, já está fazendo manual? Você já entendeu como fazer isso? Então, cara, depois que você entender, você pensa em escala. Né? Senão você faz merda em escala. Tem uma... Exato. Você escala merda, né? Isso. Então, tem até uma analogia que eu gosto, né? Eu vi recentemente uma analogia que era assim. Cara, se você assar uma pizza a 180 graus, 45 minutos, você vai ter uma pizza assada. Se você assar uma pizza a 700 graus, em 3 minutos você torrou ela. Você tem um disco de carvão. E o Paul Graham, ele fala assim, cara, hiperfoco, um ICP, um canal de aquisição, um modal de vendas, um modelo de negócio, de precificação ou de produto. Mas não, a gente tem até isso no nosso pitch. A galera não cresce geração de demanda porque eles operam na complexidade. Como? Não tá dando certo? Mais um canal de aquisição. Não tá dando certo esse ICP? Cria outro. Não tá dando certo esse produto? Cria outro. E aí, cara, você não consegue crescer nessa jornada. Você acaba olhando pro lado errado pra resolver o problema, né? Pois é, É cara. que o Hormose fala também, né? O Hormose é fera, cara. O Hormose É isso aí, meu amigo Avelino, o amigo ouvinte, né, quem tá nos escutando aqui, que quer se conectar com você, lembrando que eu vou deixar o link aqui. Me chama no DM do Instagram. Me chama no Facebook. Na nossa época, o Orkut. Não, pior, me chama no TikTok, aí vocês não vão me achar mesmo. Nossa! Como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você? Legal, cara, já falamos aqui um monte, né, o meu principal canal de aquisição, ferramenta de trabalho que você vai me encontrar lá, sem dúvida nenhuma, menos agora que eu estou gravando, né? É o LinkedIn, então é só procurar lá, Thiago Avelino. Se for linkedin.com/Thiago Avelino que vai achar mais fácil ainda, mas eu sou o único Thiago Avelino com uma foto com fundo rosa, que é a nossa cor lá na TRA, né? Então você não precisa nem mandar DM pra ele, você curte um post dele que ele manda mensagem. Já era, tá fácil, não precisa nem conectar, né? Então a gente tá montando o Exército Rosa no LinkedIn, então LinkedIn é o meu principal canal de aquisição. Se quiser também me seguir no Instagram, de vez em quando eu tô sem nada pra fazer, mas tem que estar muito sem nada pra fazer, eu lanço uma caixinha de pergunta lá e dou uma consultoria gratuita. Normalmente de quarta ou de sexta, entre 2 da manhã e... Tipo isso. O cara trabalha 16 horas por dia, louco. Não, mas assim, pessoal, é o foco no canal de aquisição. Nosso principal canal de aquisição é LinkedIn, então é lá que vocês vão me encontrar. Boa. Show. Muito bom. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. Exatamente. E para você que ficou até o final aqui, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Contribui pra gente criar um conteúdo bacana para você aqui no Papo de Vendedor. E para você que gostou desse episódio e quer continuar ouvindo ou assistindo o Papo de Vendedor, tô deixando 2 vídeos aqui na lateral para você aprofundar o conhecimento em cima
de vendas B2B. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!